Eu disse, eu avisei, a Colômbia era a melhor seleção do grupo, uma das melhores das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 aqui na América do Sul. Era uma seleção mais pronta, mais equilibrada, invicta vários jogos e continua invicta. Então, eu só estou usando isso aqui por mera formalidade, porque eu não passo mais frio na vida, porque agora eu sou uma pessoa coberta de razão. Eu avisei que o grande teste da seleção brasileira seria com a Colômbia e também avisei que havia possibilidade do Paraguai ser um placebo. E foi tanto que a Costa Rica, que a gente teve imensas dificuldades para empatar, nós não conseguimos vencer da Costa Rica, ela venceu o Paraguai por 2-1, provando outro ponto que eu mencionei no vídeo sobre o jogo do Paraguai, que realmente o time paraguaio era um time do AliExpress, era o pior time do grupo. Brasil 1, Colômbia 1. Olha, não é que me deixou frustrado ou irritado, porque eu tendo a não mais me irritar com o time da CBF, principalmente quando tem essas atuações patéticas. Mas deixou aquele gosto de arroz queimado na boca, para não dizer outra coisa, porque esse vídeo vai ser publicado na quarta-feira pela manhã. Olha, nada deu certo. Nada deu certo e não era para dar certo mesmo. A começar pelo senhor Vinícius Júnior, porque ele só tinha uma missão: não tomar cartão amarelo. Ele tinha que ser ponderado, ele tinha que ser equilibrado, ele tinha que ser uma pessoa calma e responsável dentro de campo. E na primeira falta que ele comete no Rames Rodrigues, ele leva o cartão amarelo e está suspenso para a próxima partida, que já é partida eliminatória. Ali o caldo desandou de vez, e a gente não pode colocar a culpa no Vinícius Júnior pelo empate da seleção brasileira. É culpa do todo. A gente consegue perceber claramente que o que aconteceu contra o Paraguai foi um placebo, foi um engano, foi a pirotecnia. Parecia que era o Shaolin que estava treinando aquele time, porque não era o desempenho real e prático da seleção brasileira. Nós não conseguimos desenvolver futebol com uma defesa contra uma defesa mais organizada, que é o caso da Costa Rica, e também não conseguimos desenvolver futebol contra um time de qualidade contra a Colômbia, contrariando o que algumas pessoas disseram lá no jogo da Costa Rica, que o Brasil poderia jogar melhor com um time que é mais qualificado, com um time que ataca melhor, é mais organizado e que conta com um 10 de respeito. Não é o Andrés Pereira, o 10 da Colômbia. O 10 da Colômbia é Rames Rodrigues, e isso porque Rames Rodrigues, para muitos, já deu o que tinha que dar. Para a diretoria do São Paulo, o Rames Rodrigues deu o que tinha que dar. Mas para o vale do nada que nós temos no futebol brasileiro, o Rames poderia muito bem ajudar. Será que não deu certo na seleção? Por que será que não deu certo no São Paulo? Por que será que o Rames Rodrigues não deu certo no São Paulo? Eu acho que eu vou terminar essa Copa América sem ter resposta para essas perguntas, ou melhor, tendo respostas lá no São Paulo, nas profundezas da diretoria do São Paulo. Mas esse não é o tópico desse vídeo. Bom, o Brasil marcou 1-0 com o Rafinha, num golaço de falta, e até o gol estava pressionando, estava com volume de jogo, estava tomando a iniciativa, até porque precisava do resultado para ficar com a primeira posição do grupo. E o Brasil fez a mesma coisa contra a Costa Rica e o Paraguai. A diferença é que deu certo contra o Paraguai, porque o Paraguai é um time muito mais débil. No caso da Colômbia, temendo uma equipe que era mais organizada, tanto nos aspectos defensivos, mas principalmente nos ofensivos, a seleção brasileira começou a recuou mais um pouco, recuou tanto que chegou até aqui em Florianópolis. O João Gomes estava sentado na sala da minha casa, do meu apartamento aqui em Florianópolis, de tanto que ele recuou. E aí a Colômbia respirou fundo, se reorganizou e decidiu investir contra a seleção brasileira. Muito mais time, muito mais organizado taticamente. E assim, o Brasil escapou de tomar uma goleada da Colômbia por uma série de fatores. Por o VAR que não deixou, pelo juiz que atrapalhou bastante, por eventual posicionamento defesa e ataque que não ajudou, porque talvez
Olha, alguns jogadores da Colômbia precisavam colocar o pé na forma porque não eram tão qualificados, ou teoricamente não são tão qualificados quanto os jogadores da seleção brasileira, principalmente os jogadores de ataque, para finalizar a gol, porque era para ter sido uma goleada. Por falar em ataque, além da falta no James Rodrigues e tomar o segundo cartão amarelo, o que mais o Vinícius Júnior fez? Então, o ataque da seleção brasileira, as mudanças que o Dorival fez, só funcionou o Rafinha no lugar do Savinho, ainda assim, por conta do gol que o Rafinha fez. Mas onde está o ataque da seleção brasileira mesmo? Por que que o Andréas Pereira é o 10 da seleção brasileira? Leandro Paquetá, pelo amor de Deus, procure um psicólogo. Você não está bem. Você está com sérios problemas emocionais e psicológicos. Eu não digo nem problemas com o lance lá das apostas, que você pode ser banido do futebol, enfim. Eu não estou discutindo isso. As questões emocionais e psicológicas do Paquetá são sérias, porque o gol de empate da Colômbia surgiu de uma falha dele. E assim, balde de água fria o gol da Colômbia no final do primeiro tempo. Mas merecido. A Colômbia já estava melhor, já estava pressionando mais o Brasil, já estava retomando o controle do jogo quando fez o gol do empate. E no segundo tempo, a seleção brasileira se perdeu completamente. É inacreditável como o Brasil jogou mal. E toda aquela boa impressão que a seleção deixou, e repito, aquele time contra o Paraguai me decepcionou porque eu estava realmente esperando o pior. E o pior veio hoje com a seleção mais forte do grupo. Nós tomamos olé em pleno Levi's Stadium. Levi's, não Levi's. A gente falou Levi's de forma ignorante na década de 80, durante muito tempo de forma errônea. É Levi's Stadium. E parece que o estádio era propício, porque no segundo tempo parece que todos os jogadores da seleção brasileira voltaram para campo usando calça jeans molhada. Foi realmente dantesca a atuação da seleção brasileira. E não só porque não conseguiu vencer. Aliás, as pessoas precisam entender que o problema não é você perder ou empatar o jogo, é como você faz isso. Qual é o desempenho que você entrega? O quão covarde uma seleção brasileira pode ser para não investir contra o seu adversário quando está precisando vencer. E neste caso, no caso da Copa América, a diferença entre empatar e vencer é a mesma entre Panamá e Uruguai. A diferença é gritante. Como resultado, o Brasil vai enfrentar, num jogo eliminatório, o Uruguai, que da mesma forma como a Colômbia é um dos favoritos ao título da Copa América, uma seleção que está entregando um desempenho espetacular na Copa América e nas eliminatórias. Lembrando que o último confronto entre Uruguai e Brasil, os caras ganharam da gente massacrando o Brasil da era Fernando Diniz, que já não estava tão bem. E vai enfrentar esse Uruguai sem Vinícius Júnior. Você pode até discutir se Vinícius Júnior é o nosso melhor jogador, se ele merece ganhar a bola de ouro, ou se apenas o Carlo Ancelotti entende ele. Mas vai fazer falta. De alguma forma vai fazer falta. Claro que temos outras opções, é claro que o peso do Vinícius Júnior pode ser relativizado, levando em consideração todo o elenco brasileiro, o atual elenco que está disputando essa Copa América, mas vai fazer falta. Insisto, aquela vitória de 4-1 contra o Paraguai foi um placebo, foi uma enganação, foi uma mentira, e eu tinha razão em alertar a todos vocês de que o grande jogo dessa primeira fase era mesmo contra a Colômbia, e mais, acertei o fato de que o Paraguai era uma seleção pior do que a Costa Rica, tanto que perdeu de 2-1 em um jogo que já não valia mesmo para o Paraguai, porque afinal de contas estava eliminado. Mas quando que a Costa Rica venceria o Paraguai há 15, 20 anos atrás? Exatamente o que você está pensando. Nunca. E no caso do Brasil, poderia ser pior. Poderia ter tomado um massacre para a Colômbia. Isso só não aconteceu por uma série de fatores que eu já mencionei no vídeo. O juiz atrapalhou, lances de impedimento, o ataque da Colômbia não é tudo isso, os gols que o ataque perdeu, principalmente no final do jogo. Então,
Olha, é bom tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado. O meu eu pessimista diria que o limite do Brasil é contra o Uruguai, que a gente vai ser eliminado contra os irmãos aqui do Sul, porque, de novo, o Uruguai está com uma seleção bem melhor. É uma das favoritas ao título da Copa América. Passou pelo seu grupo sem maiores dificuldades. Já o Brasil não conseguiu vencer da Costa Rica. E voltamos ao ponto de onde começamos essa campanha na Copa América. Seleção brasileira cheia de dúvidas e com uma certeza, não estamos bem. Entre as dúvidas, Vinícius Júnior só joga mesmo com o Carlo Ancelotti. Onde está o seu Deus, senhor Lucas Paquetá? Se o senhor precisa de um psicólogo ou psicoterapeuta. Onde é que está? Quem é João Gomes? Quem é João Gomes na seleção brasileira? Por que o Andreas Pereira está com a 10 da seleção? Só para complementar, e para encerrar esse vídeo, porque eu tenho que editar ele e ainda dormir, porque, afinal de contas, quando você estivesse vendo esse vídeo na quarta-feira, eu já estarei trabalhando. Gente, há muito tempo que a seleção brasileira já não mete medo em ninguém. Não seria contra essa Colômbia. Não seria contra um dos melhores times, uma das melhores seleções do continente. O Brasil não ia colocar medo. Então, tá na hora da gente repensar o futebol brasileiro. Sério, tá na hora da gente repensar o papel da seleção brasileira, o papel da CBF, o papel dos clubes, repensar os campeonatos nacionais, repensar a força dos nossos times, repensar a força da seleção e qual o papel que a seleção brasileira ocupa hoje. Faz muito tempo que a seleção brasileira virou time da CBF. Na verdade, de novo, após a eliminação daquele 7-1 da semifinal contra a Alemanha. E no caso da seleção brasileira, olha, gente, boa sorte para eles, tá? Boa sorte para eles porque vão precisar contra o Uruguai, que é muito mais forte, muito mais organizado, muito melhor coordenado. E nós temos que lidar com Paquetá, Andreas Pereira, João Gomes e lidar com o fato de que nós só batemos na criancinha que não sabia jogar bola, chamada Paraguai. Parabéns para a Colômbia, que foi primeiro do Grupo D na Copa América 2024, superando os seus adversários e superando o Brasil, que definitivamente não é mais o protagonista nesse continente. Está virando coadjuvante, só não vê quem não quer.